capítulo 5. Nós vamos percorrer mais um pouquinho aí no Evangelho. Deus tem algo a nos falar através da sua palavra. João capítulo 5, versículos de 1 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente um homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Nós ainda estamos, no início do ano, podemos dizer assim, e o tema continua a respeito dos recomeços que nós devemos fazer ainda neste ano. Estou esticando um pouquinho mais para que os irmãos não tenham desculpa, de recomeçar algo que Deus tem falado aos nossos corações a respeito da sua palavra. E esse é o desafio que nós temos nesse ano de 2024, e o desafio que o Senhor tem lançado a nós, como seus filhos e como seu povo, para que possamos recomeçar aquilo que nós deixamos de fazer no ano passado e alguns anos atrás também, mas sempre com a ajuda de Jesus. Nunca sozinhos. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor irá nos ajudar a recomeçar coisas que para nós são difíceis. Tem coisas que você olha e fala assim: mas como é que eu vou recomeçar isso? Por onde eu vou recomeçar? E nós temos aprendido aqui por onde nós começamos. É por Jesus, é por Jesus. E o texto que nós lemos aqui é um texto onde Jesus vai dizer: levanta-se e anda. Mais uma vez, para nós recomeçarmos, Jesus nos incentiva, Jesus nos dá essa palavra de levantarmos e andar. Eu não sei a sua situação, talvez você esteja prostrado diante de uma crise, de uma adversidade, diante de um problema insolúvel, onde você não conseguiu resolver, não tem conseguido resolver. Eu quero dizer para você que o Senhor tem dito para você, assim nesse texto, que ele diz: levanta e anda. Não se prostre diante dos problemas e das dificuldades. Não olhe para as adversidades, mas olhe para a palavra que o Senhor tem para você nesta noite. E para isso, nós precisamos, para recomeçar, então, diante dessa ordem que o Senhor nos dá, nós precisamos ouvir e agir. Para recomeçar, para nos levantarmos e andarmos, nós precisamos então ouvir a palavra do Senhor e agir e ter uma atitude
ter algo que nos impulsione, quer algo que nos impulsione a nos levantar e andar e a caminhar segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Jesus para nós, não tem nada melhor do que isso, de ouvir a voz de Jesus e dizer: meu filho, eu estou com você, vai, levanta, anda, prossiga para o alvo, busque-me, eu vou te dar força para que você possa continuar a jornada, porque não é fácil, como nós cantamos aqui, né, aquele texto de Abacuque, que mesmo que falte um monte de coisa para nós vamos nos alegrar no Senhor, assim como Abacuque disse, e que possamos ter essa certeza. E o ponto central, aqui, a ideia central é justamente para que nós venhamos a recomeçar, nós precisamos ouvir e agir. Eu quero que os irmãos estejam, né, fixando isso na sua mente. Para recomeçar, é preciso ouvir e agir, ouvir a voz de Jesus, ouvir aquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra, e agirmos conforme a sua vontade. Nós temos percebido aqui no Evangelho de João algo bem interessante, em que João tem falado a respeito de Jesus, de quem é Jesus. O Evangelho de João fala sobre isso. É João apresentando Jesus como Filho de Deus, é João apresentando Jesus como aquele que veio à terra, como homem, habitou entre nós, se fez carne, se humilhou, para apresentar o seu reino, para se apresentar como Filho de Deus. E João tem esse sentido, e nós podemos perceber nessa palavra, nessa pergunta, né, que podemos fazer. Então, quem é Jesus? E João nos explica muito bem, né, a respeito de quem é Jesus. Jesus é o pão da vida, João fala. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor, Jesus é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdadeira videira. João coloca Jesus dessa forma, João apresenta Jesus dessa forma. E aí, nós percebemos então, que por meio da apresentação que João faz a respeito de Jesus, nós vemos também que Jesus vem e traz sinais de transformação de água em vinho, de curas, de multiplicação de pães, de peixes, de andar sobre as águas, de milagres e muitas outras coisas, dizendo: eu sou aquele que pode realizar infinitamente mais do que você pede ou pensa. É Jesus se apresentando com o seu poder, com a sua glória, com o estabelecimento do seu reino sobre a terra. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nos salvou, é a apresentação de João. É o cartão de visita de Jesus a nós, como seu povo. Esse é o Evangelho de Jesus. E nós vemos aqui nesse texto, que vai falar aqui do tanque de Betesda, e nós vemos logo aí nos versículos 1 e 2, em que Jesus ele sobe a Jerusalém, né? Havia uma festa, e ele sobe para Jerusalém. E existe ali, no versículo 2, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então nós vemos aqui no versículo 2, um tanque que se chama Betesda e a porta das ovelhas. É interessante saber aqui, eu queria que os irmãos visualizassem isso, porque o pano de fundo, quando é apresentado aqui, o tanque de Betesda e a porta das ovelhas é um espaço cercado por muralhas, onde a entrada é a entrada das ovelhas, onde as ovelhas entravam, havia um local especial, onde somente as ovelhas entravam para o sacrifício. Essa era a porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas levava também até o tanque, o tanque de Betesda. E esse tanque de Betesda é onde ali nós podemos ver que as pessoas ficavam ali para receber cura, os judeus ficavam ali para receber cura. Mas é importante nós entendermos aí aquele local, que não havia somente a porta das ovelhas, e onde ficava o tanque de Betesda, como diz o texto, onde havia 5 pavilhões, então era um lugar grande, Mas dentro desse lugar murado, havia um pouco mais distante uma fortaleza, que chamava Antônia. O que significava essa fortaleza, Antônia? Sempre lembrando que aqui é o Império Romano, né?
Então, ao domínio do Império Romano. E esse lugar que chamava Fortaleza, que é um pouco mais retirado dentro dessas muralhas, existia um lugar de culto ao deus Asclépio. Quem é esse deus Asclépio? É um deus romano, é o deus da cura. Se os irmãos perceberem no símbolo da medicina, há uma serpente enrolada ali. É desse deus que é tirado o símbolo da medicina. Então, nós percebemos aqui que quem adorava ao deus Asclépio são os romanos. E aí, por que entender esse contexto? Por que entender esse pano de fundo para que nós venhamos a entender o texto? Porque o versículo aqui, né, que nós vemos que havia uma multidão ali, que havia nesse pavilhão ali no tanque de Betesda, que havia paralítico, mancos, cegos, eles esperavam o quê? O movimento das águas daquele tanque. Aí, nós podemos perceber que aquele lugar tinha uma grande influência romana. E aquele lugar do tanque de Betesda não foi instituído por Deus para o seu povo. Aquele tanque ali em Betesda era algo que o povo de Israel, e alguns judeus também que estavam ali, eles entendiam que o Deus da cura estava ali. Achavam que era o Deus Todo-Poderoso. Achava que era o Deus verdadeiro, mas não. Eu quero desmistificar algo aqui em relação a isso, que fala aqui no versículo 4, em que as pessoas estavam ali esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia, de certo tempo, agitando o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitado da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Por que esse versículo está aqui? Não é João que escreve esse versículo. Não é João que escreve esse versículo. Se você perceber na sua Bíblia, ele está entre colchetes. E todas as vezes que você encontrar o colchetes na Bíblia, é algo, né, em que foi colocado ali para que se entendesse o contexto do que estava acontecendo. E o que estava querendo dizer aqui? Né, que esse texto ali, esse versículo aqui, era algo que era uma crendice. Era uma crendice do Império Romano, que foi colocada por esse Deus, Asclépio, naquele lugar. Então as pessoas estavam influenciadas por esse Deus. Então o fato de cura não é real nesse texto, não é real. O que Deus está querendo trazer aqui para nós, o que de fato o escritor está querendo dizer aí, no fato de estarem entre colchetes, é explicar que João, ele não referenda, ele não aprova isso. É para que nós venhamos a entender que João não está aprovando isso, que isso é uma crendice. Que isso foi colocado pelo Império Romano, e os judeus ali estavam tomando posse, achando que era Deus que estava fazendo isso, porque o texto não fala em nenhum momento que as pessoas eram curadas ali, tirando o versículo 4. Nós podemos perceber isso, que as pessoas ficavam ali, achando que, tocando na água, elas seriam curadas. O fato não é esse, até porque Deus não faria isso, né? Não é do caráter de Deus fazer um poço, e as pessoas ali em volta, e onde que Deus vem, um anjo toca, as pessoas são curadas. Não. Houve uma mistura aí, houve uma crendice em que o povo judeu pegou do Império Romano, desse Deus Asclépio, para serem curados. Então, meus irmãos, o que nos desafia diante desse ano de 2024 a recomeçar? O primeiro ponto que eu quero fazer, eu quero lançar 3 desafios dentro desse texto, é que nós devemos abandonar as crendices. Abandonar as crendices. E eu não falo aqui, quando o texto vem falar aqui, né, um dos que estavam ali, o texto fala, né, no versículo 6, acompanhe comigo. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Essa é a pergunta que Jesus faz àquele homem. Você quer ser curado? Jesus sabe daquele homem que está ali, porque Jesus conhece o coração daquele homem. Jesus conhece o coração daquele homem. E sabe que ele está ali há muito tempo.
há muito tempo. E não é curado. 38 anos está ali e não é curado. Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Deus conhece profundamente o meu e o seu coração. E esse homem, é interessante que ele faz, ele diz assim, eu quero ser curado, mas se eu não tenho ninguém, né? Aqui o versículo 7 vai falar sobre isso, Senhor, não tem ninguém que me ponha dentro do tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ninguém me coloca ali. Um homem tem o foco aonde? No tanque. Ele acha que é o tanque que vai curar ele. É ali que Jesus entra e muda o foco desse homem. E é algo que eu quero falar a respeito das crendices, é que muitas vezes, eu não quero falar daquelas crendices de início de ano, final de ano, né, que o pessoal vai lá na praia, pula onda, né, come lentilha, né, veste amarelo para ter riqueza. Isso aí, não vou nem colocar no nosso contexto aqui, né, porque isso aí é um absurdo, né? É um absurdo. Mas eu quero falar das crendices que nós temos muitas vezes diante das dificuldades, dos problemas, das adversidades, das situações que nós passamos que não são resolvidas e colocamos em oração, e o nosso coração desanimado e desesperançoso diante de tudo aquilo que nós passamos, e nós às vezes achamos, acho que Deus não vai mudar isso. Não é? Nós cremos que Deus não vai mudar, que Deus não vai transformar, que Deus não quer. Às vezes a gente tem isso, e a gente para de orar, a gente para de crer, a gente para de lutar, a gente para diante da situação e do problema em que nós estamos, e a vida vai nos levando. É nessas crendices gospel, que a gente vive, e do sentido, às vezes, de que parece que não tem mais jeito. Você crê em Deus, você sabe que Deus é poderoso, né? Você sabe tudo isso na sua mente, mas comigo acho que não vai dar. Eu acho que Deus não quer isso. Você já põe o veredito final, acho que vai ficar nisso mesmo. Não, né, tudo que eu já fiz, né, tudo que eu pude fazer, já fiz e vai ficar por isso. Eu quero dizer para você, nesta noite, abandonar as suas crendices. Abandone. Tire o seu foco do poço e coloque os seus olhos em Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos uma palavra que ela tem um sentido do clamor da alma. Os salmistas e os profetas usam muito essa palavra de clamar, né? Nós falamos isso domingo passado, do clamor, da oração, da exposição e derramamento da alma diante do Senhor, do coração diante do Senhor, da necessidade que nós temos na nossa alma de ter o Senhor na nossa vida. Essa palavra, né, da alma necessitada, ela é escrita no Antigo Testamento mais de 700 vezes. Mais de 700 vezes. Essa necessidade que nós encontramos nos escritores do Antigo Testamento, no povo de Israel do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, dessa necessidade da alma sedenta por Deus. Da alma sedenta por Deus. Um homem tem essa sede por Deus, todos nós temos. Todos nós precisamos beber da água viva. Se nós não formos na fonte certa, que é Jesus, a gente vai ter sede, a gente vai ter problema. A nossa alma não vai ser saciada. E nós precisamos entender que nós precisamos recorrer ao Pai, para que a nossa alma seja inundada, para que o nosso coração seja preenchido por Ele diante de tudo aquilo que nós passamos. Eu gosto muito, né, quando eu estou cuidando do Isaac, e às vezes ele está brincando, acontece alguma coisa com ele, e quando ele precisa da minha ajuda, ele fala, papai! Ele grita, papai! Ele grita lá do quarto, às vezes eu estou lá em cima, né? E eu vejo, peraí, é alguma coisa para resolver para ele, porque ele não está dando conta. Né? E quando eu estava estudando esse texto, eu falei, exatamente assim. Quando a gente não dá conta,
a gente tem que chamar pelo papai. Não é, Deus não é nosso pai? Abba, pai, é o pai. Abba tem esse sentido de paizinho, nosso querido. É aquele que pode resolver a nossa situação. Isaac tem essa certeza de que quem pode resolver a situação para ele é o pai dele, que é mais forte, que pode ajudá-lo nas suas dificuldades. Por isso a presença do pai, ela é muito importante nesse sentido, porque é um modelo de Deus na vida do seu filho. Então, se você é ausente como pai, o seu filho vai ter essa deficiência. E quando nós estamos diante de Deus, quando nós buscamos a Deus, a primeira coisa, no desespero, no problema, a gente vai, pai, me ajuda, eu estou aflito, eu estou desesperado, eu não vou dar conta, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou arrebentado, pelo que eu fiz, às vezes pelo meu pecado, consequências do meu pecado, me abateram, causaram estragos ao meu redor, e o clamor que nós devemos fazer é, Senhor, papai, me ajuda, a minha alma está assim, não tem dias assim que você acorda, semanas, às vezes sua alma triste, pesada. Liberte-se das crendices, de que achar que não vai resolver. Meu irmão, coloque a sua causa diante do Senhor, diante do papai, clame por ele, derrame o seu coração dele, tire os seus olhos do tanque de Betesda, e foque os seus olhos em Jesus. O segundo desafio que eu quero trazer para os irmãos é: tenha confiança exclusiva em Jesus. Versículos 7 e 8 diz assim: respondeu-lhe então o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Confiança no Senhor. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos ter esse discernimento do que Jesus está falando para nós. Ele está falando: só pegue sua maca e anda. Ele disse para aquele homem: creia nisso. Creia. Levante-se e pegue a sua maca e ande. O que aconteceu ali? Aquele homem ouviu. E o que ele fez? Agiu. Isso é recomeçar. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ouvir a Jesus. Nós precisamos agir para recomeçar. Por isso a nossa confiança em Jesus, ela deve ser plena. Ela deve ser exclusiva. Esse é o nosso desafio. Jesus quer exclusividade, Ele quer que você olhe para Ele. O foco de Jesus, sempre quando Ele conversava com as pessoas, era olho no olho. Olha para mim. Você vê os textos de Jesus? Jesus olha no olho, né? Tem aquela frase que fala que o olhar é a janela da alma, né? Então, Jesus, Ele olha, e nós devemos concentrar no olhar de Jesus, no olhar de Jesus. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para Pedro, quando ele nega, né? Eu já vi algumas pessoas falando assim, o olhar de Jesus falei, Pedro? Eu já vi isso. Não. Eu fico olhando o olhar de Jesus de misericórdia para Pedro. Pedro, eu sabia que ia acontecer, mas eu estou aqui, eu te amo. E Pedro sai dali, e o que acontece? Chora amargamente, por ter negado a Jesus, por ter decepcionado, por ter frustrado Jesus. Eu sempre falo que quase todos os dias nós somos Pedro, né? Nós negamos a Jesus, nas palavras, nas atitudes. Muitas vezes nós fazemos isso. E esses dias eu li uma frase assim: aquele que não é Pedro, atire a primeira pedra, né? É a consciência que nós temos do nosso pecado, das nossas limitações, mas nós sabemos e entendemos que nós podemos confiar em Jesus, porque nós podemos ter essa confiança exclusivamente em Jesus. Mesmo que você decepcione a Jesus, mesmo que você decepcione pessoas, e pessoas não venham te tratar como te tratavam antes, porque você as decepcionou, mesmo pedindo perdão, né? A atitude do outro, você não é responsável pela atitude do outro, você é responsável pela sua atitude. O outro, meu irmão, é ele com Deus, mas ore por ele, seja bênção na vida dele, faça a sua parte como cristão, abra o seu coração, e deixa Jesus fazer a obra na vida dele, e na sua vida. Por isso,
creia, confie exclusivamente em Jesus, ouça e haja, para que você possa recomeçar, para que você possa levantar e andar. Tire seus olhos do poço. Confiança exclusiva em Jesus. Eu não sei quantos aqui já ouviram a história de Matt Robinson. Matt Robinson foi uma criança que faleceu aos 10 anos de idade. Ele viveu do ano de 1988 a 1999. E Matt Robinson tinha os pais cristãos, fervorosos, né? E quando ele nasceu, os médicos falaram assim, ele nasceu paraplégico, né? Não podia andar e era cego. E os médicos deram poucos dias de vida para ele, e ele viveu até os 10 anos. E interessante é que os pais, sempre confiando em Jesus, exclusivamente em Jesus, sabiam da obra de Jesus na vida dele. E na lápide dele, quando ele faleceu, foi colocada uma cadeira de roda, depois vocês podem ver na internet lá, uma cadeira de roda e a mão dele, né, indo para o céu. Essa lápide dele está lá. E muitas pessoas fizeram essa lápide também, com crianças deficientes que morreram, né? No entendimento exclusivo, na confiança de Cristo. Né? Nós sabemos disso. Nós devemos confiar em Cristo, porque se nós não tivermos essa confiança exclusiva, nós nos desesperamos. Por isso, diante desse desafio que nós temos, de confiar exclusivamente em Jesus, derrame o seu coração, abre o seu coração para isso. Terceiro e último desafio, exercício de um coração ensinável. Nós precisamos exercitar o nosso coração para que ele seja ensinável. Não é fácil. Você ensinar o seu coração, ter esse exercício, né, de abrir o seu coração para ser ensinável, porque a gente é muito orgulhoso, a gente acha que dá conta, né? A gente coloca barreiras, muros em volta de nós blindamos o nosso coração, depois de uma frustração, mediante alguma dificuldade, alguma traição, algum problema que nos afeta, nós nos fechamos, algo natural. Mas nós precisamos exercitar sempre a ter um coração ensinável pela palavra do Senhor. Ensinável para aquilo que o Senhor quer ministrar os nossos corações. Versículos 9, a parte B do versículo 9, diz então que aquele dia era sábado. No versículo 10, continua dizendo, por isso disseram os judeus, os que fora curado, hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram eles, versículo 12, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Tem um coração ensinável. Sabe por quê? Porque na caminhada com Jesus e na experiência que nós vamos tendo com o Senhor, se é só conhecimento, sem quebrantamento, sem reconhecimento que nós precisamos ter um coração quebrantado, arrependido diante do Senhor, nós vamos nos tornando legalistas. Nós vamos nos tornando pessoas duras demais com os outros. Nós vamos sendo ferrenhos em nossas críticas. Por isso nós precisamos ter um coração que é ensinável pelo Senhor a perdoar, a ter misericórdia, a ter empatia, a ter compaixão. Era isso que Jesus ensinava aos seus discípulos. É isso que nós precisamos ter em relação às pessoas que vivem ao nosso redor, porque nós vivemos num mundo onde bateu, levou. Onde falou mais ou menos atravessado, peraí, você vai receber o troco. Nós vivemos num mundo assim. Não gostei do que você falou, então você agora prepara para ouvir. Né? Nós vivemos neste mundo, nós vivemos em ambientes assim. Né? Quem fala o que quer, né? Escuta, né? Aquilo que não quer. É nesse contexto que nós vivemos o tempo todo. Por isso nós precisamos ter um coração ensinável, um coração quebrantado diante do Senhor. Nós precisamos ver essa diferença do homem, aqui do poço de Betesda, que queria recomeçar, porque ele quer ser curado. Ele pega a maca e anda, mas os religiosos, o que fala para ele? Hoje é sábado. Quem
Como que você pode ser curado? Não, não pode não pegar a maca e sair andando, não. No sábado não se cura. Escravidão pela lei. Escravidão pela lei. Nós somos escravos de Jesus. Jesus nos libertou para viver uma vida, né, suprema nele, abundante nele, não mais na lei, não mais na religiosidade, mas nele. Cristianismo não é uma religião, cristianismo é um modo de viver, e esse modo de viver é segundo Jesus Cristo. É nele que nós devemos aprender, é com ele que nós devemos aprender. Por isso um coração ensinável, por isso um coração aberto para dizer: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar comigo aqui através da palavra? O que o Senhor está falando aqui com você? Tenha um coração ensinável. Jonathan Edwards, ele foi um puritano, um homem muito inteligente, um homem sábio, um homem temente a Deus. Nós temos muitos escritos dele. E ele, um dia, ele resolveu, e ele escreveu fazer algo em relação à vida dele, e resolveu algumas coisas que ele precisava mudar na sua vida. E ele fez lá várias resoluções. Eu vou colocar só 2 dessas resoluções aqui, que está dentro do contexto que nós estamos estudando aqui na palavra do Senhor. Uma das suas resoluções que ele iria fazer para o resto da sua vida, não era por um dia só, é o seguinte: viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Essa foi uma das resoluções que ele colocou na sua vida. E que nós devemos aprender com isso. Como que você tem vivido os seus dias? Como você tem vivido o seu dia na presença do Senhor? É um incentivo isso para nós. É aquele negócio, se você souber que você vai morrer amanhã, como é que você viveria hoje? Como? Né? Amanhã o médico chega para você hoje e fala assim: você vai viver você vai morrer amanhã. Como é que você viveria o dia de hoje? Como? É isso que nós devemos viver, é nisso que nós devemos aprender para ter um coração ensinável diante do Senhor. Uma segunda resolução que ele tirou é de estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente, que me seja tomado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Estudar as Escrituras com empenho, com dedicação, frequentemente, e perceber que eu e você temos crescido nas Escrituras, crescido no conhecimento. É isso que Paulo queria, né? É o desejo dele, de crescer no conhecimento de quem Cristo é. Esse deve ser o nosso desejo, de ter sede e fome de Deus. Eu sempre falo aqui que palavra a gente tem, de várias versões. A Bíblia está lá, muitas vezes empoeirada, até como no canto da parede, né? Um dia eu cheguei a fazer a visita a um irmão, a Bíblia escorando a porta lá, né? Então, a palavra a gente tem. O que a gente tem que orar a Deus? Senhor, me dá sede e fome para que eu possa te conhecer, para que eu possa ler a tua palavra. Gere isso no meu coração, porque se eu não tiver fome e sede de Deus, eu não vou ler a palavra. Eu não vou orar, eu não vou buscar a Deus. Por isso essa deve ser a nossa oração. Eu quero ter essa sede, eu quero ter essa fome para conhecer o Senhor, para conhecer as suas Escrituras, porque é só assim que eu vou crescer, só assim que a minha fé se desenvolverá no Senhor. E meus olhos estarão fitos no Senhor. Porque Jesus, Ele olha para nós o tempo todo e diz assim: meu filho, minha filha, tire seus olhos do tanque e olhe para mim, para que você seja curado. E aí então, pegue a sua maca e ande, que eu estarei contigo. Queria que você estivesse prestando atenção nesse curto vídeo para nós encerrarmos. Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo.
Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então, olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui.
Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabbat. O que você está A fazendo? Torá proíbe carregar uma maca no Shabat? Não a Torá, a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o O Shabbat. homem que me curou me Você não disse... viu o que acabou de acontecer? Por que está tentando criar confusão por causa do Pegue a Shabat? sua maca e ande. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu não sei. Ele não me disse o nome dele. Claro que não. Ele faz um truque de mágica e fala para você cometer um pecado. Um falso profeta. Esse é o nosso Jesus. Ele é aquele que olha para nós, sabe das nossas necessidades, dos nossos anseios, e que por muitas vezes na caminhada os nossos olhos estão distantes e longe dele, mas que possamos ter os nossos olhos fixos nele agora. Eu não sei por quanto tempo você andou distante do Senhor, ou longe, ou ainda você, a sua fé tem estado fraca diante do Senhor, diante das circunstâncias, diante de tanto tempo que não acontece nada. Talvez 38 anos, ou mais, ou menos. Mas o que o Senhor está dizendo para nós, volte os seus olhos para Ele. Permaneça com os seus olhos fitos dEle. Tire os seus olhos dos poços e coloque os seus olhos em Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor, derrame seu coração diante dEle. Apresente a sua causa diante de Deus. Aquilo que é impossível para você. Aquilo que você não dá conta de fazer. Aquilo que você já pediu para outras pessoas fazerem, mas elas não fizeram. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, e assim o vivemos dia após dia. Mas nós sabemos que muitas vezes, Senhor, na caminhada nós olhamos para trás, nós desanimamos, nós nos entristecemos pelas notícias da vida, pelos caminhos que nós não queríamos estar, pelos planos que fizemos e foram frustrados. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus é aquele que em todo momento não nos abandonou e tem cuidado de nós. Que possamos ter os nossos olhos no Senhor, que possamos abrir o nosso coração e viver para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Possamos tirar os nossos olhos dos poços, daquilo que está ao nosso redor, e colocar os nossos olhos em Ti, porque só Tu tens poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Cura os nossos corações, cura o nosso físico, a nossa alma, porque estamos cansados e precisamos de Ti, aquele que nos dá a paz, aquele que nos dá descanso e refrigério para a nossa alma, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, o seu povo aqui reunido, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre.
Amém. Ide em paz. Que Deus o abençoe. Amém. Deus abençoe. Some não. Tá sumindo. Vem mais aí. Olha assim, tá? Deus abençoe. Tá tudo jóia, né? Pedro.